Depois de um acidente de carro, meus pais forçaram minha filha de 9 anos a ter alta antecipada, recusando o tratamento dela. Ela vai ficar bem, disseram, e então a deixaram sozinha em uma casa vazia e partiram para férias de luxo. Eu não gritei. Tomei uma atitude. 3 dias depois, a vida deles começou a desmoronar. Abri os olhos e vi minha mãe, não uma enfermeira, não um médico. Minha mãe sentada ali como se realmente pertencesse, a mão dela já descansando sobre a minha como se a tivesse segurado por horas. Por um segundo estúpido, deixei-me acreditar na história que a visão me oferecia. Ela ficou. Ela estava ali. Ela se importava. Nem sequer combinava com a mãe que eu conhecia, o que deveria ter sido meu primeiro sinal. Mas quando você acorda depois de perder dias da sua vida, seu cérebro agarra o conforto mais próximo e chama aquilo de verdade. O que aconteceu? Consegui lidar. Você está no hospital, disse ela suavemente. Calma, preparada. Houve um acidente de carro. Você ficou dormindo por alguns dias. As palavras mal se assentaram quando um pensamento atravessou a névoa. Ava, eu resfoleguei. Onde está a Ava? Minha mãe não piscou. Ela está bem, disse rapidamente. Ela esteve no hospital no começo, mas recebeu alta. Agora está em casa. Um alívio tão grande me atingiu que meus olhos arderam. Meu Deus, sussurrei. Ela está bem? Ela está bem? Repetiu minha mãe, suavizando como se fosse um vinco. Tudo está bem. Você está segura. Está se recuperando. Acreditei nela porque precisava, porque a alternativa era impensável. Então, o tom dela mudou. Não dramaticamente, apenas o suficiente para perceber. Cuidamos da Ava enquanto você esteve fora, e precisamos de acesso ao seu dinheiro para podermos pagar por tudo que sua filha precisar, disse, como se já tivéssemos terminado a parte emocional e passado para as tarefas. Pisquei para ela. Meu dinheiro. Só temporariamente. Ela disse, já confiante de que eu concordaria. Prescrições, comida, qualquer coisa que aparecer. Você não consegue gerenciar isso daqui. Não ouve. Como você se sente? Não. Está com dor? Não. Eu estava com medo de perder você. Só acesso. Tentei me sentar e meu corpo me castigou por isso. Náusea chegando, costelas ardendo de dor. Minha mãe se inclinou imediatamente, voz doce como mel. Querida, não se esforce. Você passou por muita coisa. Apenas concentre-se em se curar. Nós cuidaremos da Ava. Posso falar com ela? Perguntei. Só por 1 minuto. Podemos ligar para casa? Ela está descansando, disse minha mãe instantaneamente. Não vou atrapalhar. Só preciso ouvir a voz dela. Minha mãe apertou minha mão como se isso contasse como conforto. Ela está bem. Eu prometo. Você precisa descansar. Hesitei. Tudo em mim queria prova. Uma voz, um olá, qualquer coisa. Mas eu estava fraca, confusa e com medo de forçar demais e de alguma forma piorar as coisas. Então, quando ela pediu novamente, pacientemente, com gentileza, dei a ela o que queria. Dei acesso. Naquele momento, parecia que estava protegendo a Ava, fazendo a coisa certa. Mais tarde, eu entenderia como o momento em que minha mãe parou de fingir que tudo era sobre minha filha. Os ombros da minha mãe relaxaram assim que ela conseguiu o que veio buscar. Ela beijou minha testa rapidamente, de forma prática, e se levantou, ajeitando o suéter. Preciso ir, disse. Tenho algumas coisas para resolver. Minha boca secou. Você volta? Claro, disse rápido demais. Voltarei mais tarde. Tente descansar. E então ela foi. Simplesmente foi. No começo, esperei como uma idiota. Fiquei olhando para a porta. Observei o relógio. Disse a mim mesma que ela estava falando com um médico, buscando a Ava, comprando comida, fazendo algo que fizesse sentido. Horas se passaram. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma atualização. Naquela noite, disse a mim mesma que ela viria pela manhã.
Pessoas não desaparecem depois de uma promessa dessas. Certamente, mas amanhã chegou e meu telefone permaneceu silencioso. Sem visitas, sem chamadas, sem mensagens perguntando como eu estava. Então, fiz o que sempre fazia quando precisava de algo dos meus pais. Liguei para eles. Minha mãe atendeu no terceiro toque e soou animada, como se tivesse acabado de sair do Target e encontrado uma vaga perto da entrada. Oi, querida, disse alegremente. Como você está se sentindo? Demorei um segundo para responder. O tom dela não combinava com a minha realidade de forma alguma. Onde está a Ava? Perguntei. Não. Olá? Não. Nenhuma conversa fiada. Posso falar com ela? Ela está bem, minha mãe disse imediatamente. Está descansando. Coloque-a no telefone. Houve uma pausa. Pequena, mas suficiente para gelar minha pele. Ela está dormindo, disse minha mãe. É meio-dia, tentei manter a voz firme. Ela tem 9 anos, Mega. Minha mãe suspirou, como se meu medo fosse um pequeno inconveniente. Você não está pensando claramente. Precisa descansar. Não se preocupe. Não estou preocupada, menti. Minha mão tremia ao segurar o telefone. Só quero ouvir a voz dela. Ela está em casa, minha mãe repetiu, suave e alegre. Está segura. Tudo está bem. Segura. Bem. Praticado. Quem está com ela? Perguntei. Seu pai, disse minha mãe. E o Logan tem passado por lá. Estamos cuidando disso. Cuidando disso como se minha filha fosse um eletrodoméstico quebrado. Deixe-me falar com ela, disse novamente. Ela vai falar com você mais tarde, disse minha mãe rapidamente. Preciso ir, tente descansar. Clique. Fiquei olhando para a tela morta e tentei me convencer de que estava exagerando. Mas quanto mais o tempo se arrastava para o nada, mais sombrios meus pensamentos ficavam. No começo, era só suspeita. E se ela não estiver bem? Depois ficou mais afiado. E se alta foi só algo que minha mãe disse porque soava oficial? E então meu cérebro fez a pior coisa possível. E se aconteceu algo e eles estão me mantendo calma até eu ficar mais forte? Odeio admitir isso, mas quando você não consegue alcançar seu filho, sua mente não fica educada. No dia seguinte, cansei de esperar. Quando o médico entrou, não rodeei. Quero receber alta, disse. Ele olhou para mim. Hoje, não consigo falar com minha filha, continuei. Meus pais não me deixam falar com ela. Ficam dizendo que ela está bem, mas eu não ouvi a voz dela nenhuma vez. Ele me estudou. Meu braço engessado, os hematomas, o jeito que eu segurava minhas costelas como se fossem desmoronar. Eu preferiria que você ficasse mais tempo, disse com cuidado. Você sofreu um trauma significativo. Precisa de descanso e monitoramento. Eu sei, disse, mas preciso ver minha filha um instante. Ele não gostou, mas assentiu. Se você insistir, podemos liberar você com instruções. Se algo piorar, volte imediatamente. Eu voltarei, disse, mesmo com a cabeça já latejando. Algumas horas depois, estava em um táxi, segurando documentos, tentando não vomitar a cada buraco na estrada. Durante todo o trajeto para casa, fiquei repetindo a mim mesma que estava sendo dramática, que a Ava estava bem, que minha mãe só estava controlando, do jeito de sempre. Mas quando destranquei a porta da frente, a casa me atingiu com silêncio. Não um silêncio de pessoas dormindo. Vazia. Ava, chamei. Nada. Andei pelo corredor devagar, porque meu corpo não parecia meu. Empurrei a porta do quarto de hóspedes e lá estava ela, na cama, totalmente vestida, coberta até o queixo, como se tentasse desaparecer por baixo do cobertor. Seus olhos se arregalaram ao me ver, grandes, assustados. Por um segundo, não se moveu, como se não tivesse certeza de que eu era real. Então fez um som que não pertencia à garganta de uma criança e se jogou em mim. Mamãe, ela se agarrou a mim com tanta força que doeu. Não se preocupe. Estou aqui, sussurrei em seus cabelos. Estou aqui, ela tremia.
Querida, disse, forçando a voz a se manter firme. Cadê todo mundo? Por que você está sozinha? O rosto de Ava se desfez. A vovó disse que você estava dormindo, ela sussurrou. Ela disse que eu tinha que ser corajosa. Meu estômago gelou. Me conte o que aconteceu, disse. Tudo. Ava limpou o nariz na manga, olhando para baixo. Eles me tiraram de lá, disse suavemente. O médico não queria que eu fosse para casa. Meu coração afundou. Ela disse que eu tinha que ficar, sussurrou Ava. Mas a vovó disse que custa muito caro. Ela disse que não tinha dinheiro. Fiquei olhando para ela, as mãos ficando dormentes. Quem esteve aqui com você? Perguntei. Ava hesitou. O tio Logan vinha às vezes. Às vezes à noite, disse ela. Mas não o tempo todo. Ele disse que tinha aula. Logan, 18 anos, um estudante que morava perto. Não um monstro, apenas não alguém que você deixaria responsável por uma criança de 9 anos ferida e chamaria isso de parentalidade. E hoje? Ele esteve aqui hoje? Perguntei. Ava balançou a cabeça. Não, sussurrou. Eu estava só aqui. Minha visão ficou turva de raiva. Algo dói? Perguntei, mantendo a voz gentil com esforço. Ava assentiu. No meu lado e na minha cabeça. A vovó disse que estava tudo bem. Que eu só precisava dormir. Ok. Eu ainda estava fraca, ainda tonta, ainda mal conseguia segurar meu próprio corpo. Mas podia fazer uma coisa, liguei para Tessa, minha melhor amiga. Ela atendeu imediatamente. Megan, seus pais tiraram a Ava do hospital. Eu disse que eles a deixaram. Ela estava sozinha. Preciso de ajuda. Houve um instante de silêncio. Então a voz de Tessa ficou firme. Estou indo. Fique com ela. Tessa chegou rápido e, juntas, levamos Ava de volta para ser examinada. O médico não gritou, mas o rosto dele se fechou de um jeito que mostrava exatamente o quão perto estávamos do desastre. Ela não deveria ter recebido alta, disse de forma direta. E absolutamente não deveria ter ficado sem supervisão de um adulto competente. Ela está bem? Perguntei, os nós dos dedos brancos. Ela teve sorte, disse ele. Agora está bem, mas isso poderia ter terminado de outra forma. Sentei-me ali, observando Ava balançar os pés acima do chão, e algo dentro de mim ficou completamente imóvel. Naquele momento, pensei que sabia toda a verdade sobre o que meus pais haviam feito. Estava errada. Se você já foi a criança invisível na sua família, sabe exatamente o momento em que para de pedir coisas. Você não decide isso em voz alta. Não há juramento dramático no espelho. Você só aprende, uma pequena humilhação de cada vez, que suas necessidades são inconvenientes. Eu era a filha do meio. Minha irmã mais velha, Madison, tinha 3 anos a mais que eu. E desde o dia em que nasceu, ela era tratada como prova de que meus pais estavam fazendo a vida corretamente. Ela sorria. Eles tiravam fotos. Ela respirava. Eles a parabenizavam. Meu irmão mais novo, Logan, nasceu muito depois e sempre foi o bebê, o precioso, aquele que só precisava de tempo. E eu era útil às vezes. Na maior parte do tempo, eu era apenas ruído de fundo. Uma das memórias que ainda faz meu maxilar se apertar aconteceu quando eu tinha uns 10 anos, pouco antes de um feriado em família. Eu havia caído na nossa entrada um dia antes de viajarmos. Bati forte, primeiro no ombro, e a dor era tão aguda que meu estômago revirou. Lembro de sentar no chão da cozinha, piscando rápido, tentando não chorar, porque minha mãe já havia suspirado uma vez, e eu sabia exatamente o que aquele suspiro significava. Não vamos cancelar a viagem por causa disso, disse ela sem me olhar de verdade. Madison já pulava pela casa com sua roupa de viagem, animada e radiante, como se as férias fossem um direito de nascimento. Minha mãe fazia checagens nas malas. Meu pai se concentrava nos horários e em manter tudo no tempo certo. Eles não me levaram ao pronto-socorro. Não ligaram para ninguém. Não perguntaram se eu conseguia levantar o braço.
Me deram um saco de ervilhas congeladas, me deixaram no sofá e disseram para descansar. E então se foram. Apenas se foram. Passei o primeiro dia da viagem deles no sofá, com um braço apoiado no peito, ouvindo a casa render e o som do congelador, tentando me convencer de que o motivo de eu me sentir abandonada era porque estava sendo dramática. Avançando para a vida adulta, você pensaria que eu teria superado a necessidade de buscar a aprovação deles. Spoiler, não superei. Eu me casei. Eu tinha Ava. Me divorciei. E há 3 anos, logo depois do divórcio, meus pais insistiram que eu voltasse a morar com eles. Vai te economizar dinheiro, disse minha mãe. Vamos te ajudar com a Ava. Vai ser bom para você, disse meu pai. Madison sorriu, como se estivesse fazendo caridade. E eu acreditei neles, porque parte de mim ainda queria aquela doce e estúpida fantasia de que finalmente apareceriam para mim do jeito que pais deveriam aparecer. O primeiro mês parecia tranquilo. Depois, eles me passaram o aluguel. E quando digo aluguel, quero dizer o número que fez minhas sobrancelhas saltarem como pontuação de desenho animado. Não era para cobrir contas. Não era uma contribuição pequena. Era um pagamento mensal completo que só aumentava a cada mês que passava. Você mora aqui, minha mãe dizia, é justo. Estamos te ajudando. Você pagaria mais sozinha, meu pai completava. Exceto que eu não pagaria. Eu fiz as contas. Pelo que eu estava dando a eles, poderia ter alugado meu próprio lugar, decente, com paredes que não viessem carregadas de culpa. Mas eles tinham uma forma de falar que te fazia sentir egoísta por pensar em números. Não era precisamos de dinheiro. Era família ajuda família. Não era estamos te cobrando. Era estamos te apoiando. Enquanto isso, meu ex sumia aos poucos, como um sinal ruim. Menos envolvido, menos acessível, mais desculpas, até que basicamente restou só eu. E a vida de mãe solteira é um tipo especial de exaustão. Você pode ganhar bem e ainda sentir que está sempre a uma surpresa de se afogar. Madison não entendia isso. Madison tinha um marido, Brandon. Madison tinha os 2 filhos, Chloe e Mason, tratados como realeza sempre que visitavam. Chloe queria um lanche. Minha mãe praticamente a aplaudia por existir. Mason tossia. Meu pai agia como se tivesse sido atingido por um raio. E a Ava? Eles eram educados com ela. Gentis, agradáveis, nada explícito. Nada que você pudesse apontar e dizer, viu? Mas era um sentimento, uma diferença de tom, uma mudança sutil no entusiasmo. Quando mencionei isso uma vez, cuidadosamente, minha mãe riu. Oh, Megan, disse ela, você está imaginando coisas. Amamos todos os nossos netos igualmente. Claro. E eu amo salada tanto quanto pizza. Depois do hospital, depois de Ava ficar sozinha em casa, depois do rosto do médico, depois de perceber que meus pais haviam mentido bem na minha cara semi-consciente em recuperação, eu fiz o que não fazia há muito tempo. Olhei. Não emocionalmente, não espiritualmente, não no esquema vamos falar sobre sentimentos. Olhei para os fatos. Abri meu aplicativo bancário e lá estava. Uma sequência organizada de cobranças de luxo, hotéis, resorts. O tipo de transação que vem com palavras como pacote de Spa Suite Premium embutidas no preço. Não era um jantar. Não era uma compra de emergência para a Ava. Eram milhares de dólares retirados da minha conta como uma celebração. E os nomes das cobranças não diziam farmácia ou pronto-socorro. Diziam férias. Minhas mãos ficaram geladas. Rolei a tela. Mais cobranças. Fiz as contas 2 vezes, porque meu cérebro se recusava a aceitar. Chegava a $5.600. Eles disseram que precisavam de acesso ao meu dinheiro por causa da minha filha, mas usaram em uma viagem de luxo para eles mesmos. Naquele momento, pensei que os $5.600 fossem todo o dano. Não sabia que era apenas o primeiro número que encontraria. Quando o número finalmente caiu na minha cabeça, eu não estava mais em choque. Estava em ação. Tessa dirigiu. Eu sentei no banco do passageiro, com Ava no banco de trás. Minha cabeça ainda latejava. Minhas costelas ainda doíam quando respirava fundo, mas raiva é uma fonte de energia incrível.
De volta ao hospital, pedi os prontuários. Não educadamente, não timidamente. Pedi documentação. Queria prova de que meus pais haviam feito o que Ava disse que fizeram. Prova de que ela recebeu alta contra orientação médica. Prova de que outra pessoa havia assinado, porque eu sabia como pessoas como meus pais funcionam. Se você não tinha documentos, não tinha acontecido. Se você não tinha provas, estava sendo dramática. Então, eu consegui. Uma enfermeira me trouxe o que pôde, um resumo de alta, anotações, uma linha de assinatura que não era minha. Ava sentou-se ao meu lado, balançando as pernas enquanto eu encarava o papel, e parecia que eu estava lendo um relatório de cena de crime. Então abri meu aplicativo bancário de novo. Tirei capturas de tela de cada cobrança, cada comerciante, cada horário. E ali mesmo, na sala de espera, congelei o cartão. Um toque, cartão bloqueado. A sensação era quase surreal, como se puxasse um plugue da parede e visse as luzes se apagarem do outro lado. Troquei senhas. Revoguei acessos. Fechei todas as pequenas portas que deixava abertas por hábito e culpa. Depois, fiz a parte que todo mundo sempre diz que você não deve fazer, fui à polícia. Entrei com minha filha, uma pasta de documentos e raiva suficiente para abastecer uma pequena cidade. Contei o que aconteceu, a alta contra a orientação médica, a criança deixada sem supervisão competente, o dinheiro usado para uma viagem. E falei as palavras em voz alta. Quero registrar um boletim de ocorrência. Não disse como ameaça. Disse como fato. O policial tomou notas, fez perguntas, olhou os documentos. Ava segurou minha mão tão firme que meus dedos ficaram dormentes. Quando terminou, me deram uma confirmação, um número de processo. Prova de que eu não estava imaginando isso. Prova de que não era apenas drama familiar. Depois disso, voltamos para a casa da Tessa. Eu não queria que Ava dormisse naquela casa. Não ainda. Não enquanto tudo parecia que poderia desmoronar de novo se eu desse as costas por um segundo. Tessa não tornou nada estranho. Não perguntou detalhes além do necessário. Apenas colocou lençóis limpos no sofá, fez um chocolate quente para Ava e me disse: Você fez a coisa certa. O nome da minha mãe acendeu na tela. Fiquei olhando por um segundo, porque era a primeira vez que ela me ligava desde que saiu do meu quarto no hospital, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse pegado o que veio buscar e desaparecido. Então atendi, porque já sabia porque ela estava ligando e queria ouvi-la dizer. A voz da minha mãe veio clara e irritada. Oi, disse ela. Aconteceu alguma coisa com seu cartão? Não está funcionando. Ao fundo, ouvi risadas, vento, tilintar de copos, o barulho abafado de pessoas se divertindo, o som de férias na praia. Meu maxilar se apertou. Não, disse. Eu cancelei. Silêncio. Então você? Eu cancelei, repeti, voz firme. Você não vai mais usar meu dinheiro. Megan, disse minha mãe, brava, como se eu tivesse quebrado uma regra não escrita. Seu sobrinho só queria fazer aquela coisa e agora não podemos pagar. O que devemos fazer? Eu praticamente podia imaginá-la gesticulando enquanto os filhos da Madison brincavam ao fundo. Chloe reclamando de alguma coisa. Mason rindo. Brandon falando com alguém como se nada daquilo importasse. Respirei fundo, doendo. Você me disse que precisava de acesso para pagar pela Ava, disse. Pela minha filha? Sim. Minha mãe explodiu. Não, disse eu. Você não precisa. A voz dela ficou fria. Não seja dramática. Quase ri. Saiu como um engasgo. Você deu alta à minha filha contra a ordem do médico, disse. Estive no médico hoje. Disseram que era perigoso. Algo poderia ter acontecido. Ela parecia bem, disse minha mãe imediatamente. Economizamos dinheiro para você. Deveria ser grata. Grata pelo quê? Pelo fato da minha filha não ter morrido por sorte? Você a abandonou, disse eu, com a voz agora tremendo. Você a deixou sozinha. Não a abandonamos, explodiu minha mãe. Logan estava lá às vezes. Eu disse às vezes.
E ele tem 18 anos. É estudante. Não é enfermeiro. Não é médico. Não é um adulto responsável por cuidar de uma criança ferida. Minha mãe soltou um som de desgosto. Isto é inacreditável. Depois de tudo que fizemos por você, não queríamos que você atrasasse o pagamento do aluguel. Lá estava. Não preocupação, não remorso, aluguel. A coisa que eu pagava a eles, a coisa com que contavam, a coisa que tinham medo de perder. Eu podia ouvir Madison rindo ao fundo, como se tudo aquilo estivesse longe dela. Senti algo dentro de mim silenciar. Você não vai receber mais um centavo, disse. Megan. Eu desliguei. Não gritei. Não berrei. Não implorei. Apenas cortei a linha. Depois daquela ligação, tudo ficou quieto. Por alguns dias, a vida fez aquele estranho efeito que faz depois de uma crise, como se tentasse fingir que nada aconteceu. Ava dormia mais. Se agarrava menos. Começou a fazer perguntas normais de criança de novo, como se podia jantar panquecas. Meu corpo se curou lentamente, mas se curou. As dores de cabeça diminuíram. A tontura passou. Os hematomas mudaram do roxo intenso para um amarelo doente. E por baixo de tudo isso, havia uma quietude pesada. Silêncio antes da tempestade. Então, cerca de uma semana depois, meu telefone acendeu com uma mensagem da minha mãe. Seu pagamento não foi recebido. Ligue para nós. Fiquei olhando por muito tempo. Então respondi, não porque queria conversar, mas porque queria fechar a porta de vez. Não moro mais aí, disse quando minha mãe começou o pânico da hipoteca. Não vou mais pagar vocês. O quê? Ela explodiu, como se o conceito a ofendesse. Megan, esse dinheiro é para a hipoteca. Não é problema meu, respondi. Não depois do que vocês fizeram. Estão nos punindo. Meu pai tentou intervir, depois de tudo que fizemos por você. Não discuti. Não expliquei. Apenas encerrei a ligação. Depois disso, foram só mensagens. Não acredito que você chamou a polícia da sua própria família. Sempre foi dramática. Esse acidente mexeu com sua cabeça. Você não está você mesma. Está instável. Então começou a campanha de difamação. Apareceu em um grupo da família no Facebook como um mau cheiro que você não consegue ignorar. Minha mãe escreveu um longo post sobre como estavam preocupados comigo, que eu tinha sofrido um acidente de carro e não estava me comportando como eu mesma, que eu havia abandonado a família, levado Ava embora, parado de contribuir e feito acusações sem sentido. Ela insinuou que eu era perigosa, que Ava estava em risco, que eu tinha problemas de saúde mental. E porque esse é o mundo em que vivemos, as pessoas acreditaram nela, pelo menos no começo. Parentes começaram a ligar, com vozes preocupadas, curiosas, julgando sob a aparência de simpatia. Você está bem? O que está acontecendo? Seus pais estão realmente preocupados. No começo, ignorei ou respondi rapidamente. Estou bem. Isso é privado. Cuide da sua vida. Mas a pressão cresceu. Os comentários se multiplicaram. Os sussurros se transformaram em narrativa. Então, fiz o que meus pais nunca esperavam. Disse a verdade onde eles não podiam controlar. Entrei naquele grupo da família, cliquei em criar postagem e, por um minuto inteiro, apenas encarei a caixa em branco, porque sabia que no segundo em que apertasse publicar, não havia volta para fingir que era um mal-entendido. Então escrevi do jeito que minha mãe sempre odeia, direto, específico, com provas. Comecei com as palavras dela. Meus pais retiraram minha filha de 9 anos do hospital contra a orientação médica enquanto eu estava inconsciente. Eles a deixaram sem supervisão segura. Isso está documentado. Um boletim de ocorrência foi registrado. Em seguida, anexei os documentos do hospital. Não o arquivo inteiro, apenas a parte com a nota de alta e a linguagem de não recomendação, a parte que não se importava com os sentimentos de ninguém. Então postei os números, porque eles vinham sustentando a mesma mentira há anos. Nós te ajudamos. Ok, vamos fazer as contas então. Nos últimos 3 anos, eu vinha pagando o que eles chamavam de aluguel.
Às vezes diziam que era aluguel. Às vezes chamavam de ajuda. Às vezes era contribuição. Mudava conforme a versão que os fazia parecer melhor. O valor não mudava, no entanto. Eram $2.750 por mês. Paguei isso por 36 meses. Isso dá $99 mil só de aluguel. Além disso, havia os pequenos adicionais que não eram nada pequenos. Contas de serviços que eles insistiam que eu cobrisse, compras de supermercado que eu pagava, transferências de emergência quando eles estavam sem dinheiro. Então escrevi, total pago para mãe e pai desde que me mudei, $99 mil só de aluguel. Isso antes das contas e extras. E então acrescentei a parte que eles realmente não queriam que ninguém visse. Enquanto eu estava no hospital e minha filha em casa, meu cartão foi usado para uma viagem de luxo. Congelei o cartão depois de $5.600 em cobranças. Não escrevi parágrafo sobre como me senti traída. Não precisava. Os números diziam tudo por mim. Porque aqui está o que aprendi sobre pessoas como meus pais: você pode sobreviver a ser chamada de dramática. Pode sobreviver a ser chamada de instável. Pode até sobreviver a ser chamada de filha ruim. Mas não consegue sobreviver a prints de tela. A seção de comentários ficou silenciosa tão rápido que foi honestamente impressionante. Uma tia comentou, ó. Depois deletou. Alguém escreveu, isso é real? Como se eu tivesse forjado um documento de hospital por diversão. O post original da minha mãe ficou no ar talvez uma hora depois, e então desapareceu misteriosamente, como se tivesse escorregado em uma casca de banana e caído da internet. Então meu telefone começou a tocar de novo, não dos meus pais, mas de parentes. As mesmas pessoas que haviam ligado para saber como eu estava, de repente tinham outro tom. Ok, não sabíamos. Desculpe, Megan. Pensei, vocês e a Ava estão seguras? Alguns deles realmente pediram desculpas. Não do tipo dramático, mas do tipo pequeno e desconfortável, que significa, percebi que apoiei o lado errado e estou tentando recuar discretamente. Por um segundo, pensei, é isso. Acabou. E é isso sobre minha família. Toda vez que penso que cheguei ao fundo do poço, existe outra porta de armadilha. Porque a ligação que veio a seguir não mudou apenas a conversa. Mudou toda a forma da minha vida. Veio numa tarde de terça-feira, enquanto Ava coloria na mesa da cozinha da Tessa, cantando baixinho como se nada no mundo pudesse tocá-la. Meu telefone vibrou. Logan. Meu irmão mais novo quase nunca ligava. Logan mandava mensagem. Logan mandava memes. Logan respondia a situações sérias com LOL. Que loucura! Então, quando vi o nome dele, meu estômago se contraiu antes mesmo de eu atender. Oi, disse eu. Houve uma pausa, como se ele não soubesse como começar. Eu vi seu post, disse ele. Outra pausa. Então ele exalou rápido. Megan, estou confuso. Foi a primeira vez que ouvi algo na voz dele que não era preguiça adolescente ou brincadeira. Era cautelosa, como se estivesse pisando em gelo fino. Você estava pagando aluguel para eles? Perguntou. Soltei uma risada curta que não era engraçada. Muito aluguel. Por quê? Disse ele, genuinamente perplexo. Por que eles cobrariam aluguel da própria casa de vocês? Não respondi de início, porque meu cérebro rejeitou a frase no impacto. Minha própria casa. Engoli em seco. Logan, é a casa deles. Não, disse ele, e soava tão certo que minha pele se arrepia. Não é. Sentei devagar, como se minhas pernas tivessem decidido que não eram opcionais mais. Do que você está falando? A casa, disse ele. Pertence a nós. A você, a mim e a Madison. Foi herdada. Minha boca ficou seca. Isso não é verdade, disse automaticamente. Porque precisava ser. Porque se não fosse, então eu estaria vivendo uma mentira tão grande que nem conseguiria ver as bordas. É verdade, insistiu Logan. Eles eram basicamente curadores quando éramos menores, mas nós somos os beneficiários. Foi o que o papai disse uma vez. Achei que você sabia.
Fiquei encarando a parede. O canto de Ava chegava da cozinha como se viesse de outro universo. Eu não sabia, eu disse, com a voz ficando fina. Silêncio. Ah, disse Logan, baixinho. Eu não percebi que você não sabia. Apertei o telefone com mais força. Logan, você tem certeza? Sim, ele disse. Eu os ouvi falando sobre isso. Achei que não era segredo. Uma sensação ruim passou por mim. Não exatamente choque, nem descrença. Reconhecimento. Porque fazia sentido. Fazia sentido demais. Meus pais insistindo em um aluguel mais alto do que deveria ser. A forma como falavam como se eu lhes devesse por existir na casa deles. A maneira como Madison sorria de canto quando eu tentava reclamar. A forma como Logan nunca parecia saber os detalhes, porque Logan tinha 18 anos e ninguém jamais sobrecarregava Logan com a realidade. Ok, eu disse, forçando o ar nos pulmões. Ok, vou verificar. Vou confirmar isso. Por favor, disse Logan, e a voz dele falhou levemente. Porque se isso for verdade, é insano. Ele não disse em voz alta a parte que pesava mais. Se isso for verdade, eles te roubaram de uma forma que você nem consegue medir. Desligamos, e por um longo tempo, eu não me mexi. Tessa entrou, olhou para o meu rosto e não pediu nenhuma explicação gentil. O que foi? Disse ela, seca. Eles fizeram o quê? Aparentemente, eu disse, minha voz soando como de outra pessoa. A casa nem pertence a eles. Fiquei sentada por um segundo, olhando para o nada, e então fiz a única coisa que podia fazer a seguir. Comecei a verificar tudo, silenciosamente, cuidadosamente e com comprovantes. Não vou arrastá-los pelos meses que se seguiram advogados, formulários, prazos, e aquele tipo de música de espera que faz você considerar viver na floresta. Só saiba que, enquanto eu ajudava a Ava a se sentir segura de novo, também puxava um fio solto que acabou sendo o suéter inteiro. Logan estava certo. A casa nunca foi da minha mãe e do meu pai. Pertencia a nós três, eu, Logan e Madison. Nossos pais eram curadores quando éramos crianças. Eles apenas nunca mencionaram esse detalhe para o filho a quem estavam cobrando aluguel para morar lá. E 5 anos antes, eles tinham feito um empréstimo com garantia usando aquela casa, colocando meu nome nos papéis. Só que eu não havia assinado nada. Quando a falsificação foi provada, o banco não podia tomar a casa, porque você não pode executar uma garantia que nunca foi legalmente oferecida. Então o banco foi atrás das pessoas que criaram a fraude, meus pais, e exigiu o dinheiro de volta. Eles encontraram contas de aposentadoria que eu nem sabia que existiam. Investimentos. Tudo o que eles alegaram não ter, desapareceu. Os processos também não desapareceram. Perigo à criança e fraude não se resolvem com um pedido de desculpas no Facebook. Houve cobranças, multas e serviços comunitários, além do tipo de colapso de reputação do qual você não se recupera. Vendemos a casa por $540 mil. Após taxas, minha parte foi $168 mil. Meus pais não receberam nada dessa venda, porque nunca foi deles. Além disso, recebo $900 por mês em reembolsos, agora automáticos e sem romance, como karma no modo automático. 1 ano depois, Ava e eu moramos em nossa própria casa. Ela está segura. Eu estou estável. Ainda falo com Logan. Não falo com meus pais. Não falo com Madison. Então, o que você acha? Eu fui longe demais? Ou não o suficiente? Me diga nos comentários.